Nos agracia com a tua graça de forma diferente nessa noite, papai. Aquieta o nosso coração, o nosso espírito na tua presença. Fala conosco, papai. Nessa noite, papai, nós tomamos a autoridade do nome de Jesus. Levante suas mãos, queridos. Tomamos a autoridade do nome de Jesus. E damos uma ordem a teu espírito de enfermidade, de estopor, de confusão, de contenda, de distração, de sofisma, de engano. Nós amarramos em nome de Jesus e mandamos embora em nome de Jesus. E declaramos total liberdade somente a ti, Jesus. Porque onde tu estás é liberdade. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite. Tu conheces o coração, meu Pai, de cada um dos teus filhos. Tu conheces os nossos corações, papai. Tu sabe como chegamos. Tu és o nosso Pai. Tu nos conheces na entrada, Jesus. Por isso, nessa noite, fala conosco, meu Pai. Fala conosco. Abrimos o nosso coração para receber de ti, Jesus, que é manso e humilde de coração. E achamos descanso para as nossas almas na tua presença. Não a nós, papai, não a nós, mas ao teu nome nós damos glória. Fica conosco, Jesus. Fala conosco nessa noite, papai. Só tu sabes as batalhas, as circunstâncias, os obstáculos que teus filhos tiveram para estar aqui nessa noite, para chegar até essa casa de oração, até chegar nesse lugar, papai. Tu conhece, tu sabes, Jesus. Por isso, nessa noite, meu Pai, alcança o coração dos meus irmãos. Traz a tua paz, que excede todo entendimento, e guarda os corações e pensamentos em Cristo Jesus. Espírito Santo, és tu quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos convence nessa noite, Jesus. Eu não tenho poder para tanto, nem tenho a pretensão, Jesus. Pelo contrário, eu preciso ser convencido por ti também. Fala conosco nessa noite, papaizinho. Nós prometemos que sempre te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, papai. Nos abrimos para o teu agir nessa noite. Fala conosco, paizinho. Nós precisamos de ti. E a igreja que é amada pelo seu noivo, diga amém. Aplauda Jesus. Tomar o seu assento, dá um abraço aí no seu irmão que está do seu lado, dá um abraço nele, fala para ele: você está na casa do teu pai. Do teu pai. Amém? Você está na casa do teu pai. Fala para ele: esse lugar não é outro. Fala para ele: esse lugar não é outro. Depois para você abraçar o irmão aí confortavelmente, depois você me ajuda aí. Ô glória! Bom demais estarmos na casa do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém? Obrigado, seu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Pai, bom estarmos aqui nessa noite. Amém, gente? Poder adorar o Senhor. O pardal encontrou uma casa, e a andorinha um ninho para si. E nós encontramos o altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fale para o Senhor: você está no melhor lugar para você estar em um domingo à noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Melhor que o fantástico é ter um Deus que é fantástico. Amém, gente?
O nosso Deus é fantástico. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. Fale para o seu irmão que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem. É o que o teu Deus vai falar contigo nessa noite. Amém, meus amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Tivemos um culto abençoado ontem, né? Culto que os homens prestam ao Senhor, né? Culto que os homens ofertam ao Senhor. Onde tivemos a nossa quinta edição lá na igreja do Fragata, né? Do Fragata Pelotas, né? E foi uma bênção abençoada. Amém, gente? Depois deu uma engraxada no bigode, né? Foi misterioso. Bom demais essa comunhão. E a comunhão também, né? Nos alegramos no Senhor. Amém? Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Primeira e 2 Samuel para nós, né, queridos? Mas nos originais não tem nem primeira nem segunda, só tem Samuel. Só tem o livro de Samuel. Mas por um melhor entendimento, facilidade de poder encontrar os oráculos de Deus, aprove a homens inspirado pelo Senhor a fazer a separação, né? E nós temos 1 e 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 6, e o versículo 16 diz assim: todos encontraram de um amém? Amém. Alguém não achou de só um pouquinho? O povo afiado é outra coisa, né? Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. O que ela fez? Ela desprezou a Davi no seu coração. O 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como um rei de Israel se destacou hoje? Sarcasmo puro, assim, na conversa. A conversa dela com seu esposo, sarcasmo total. Como o rei de Israel se destacou hoje, né? Se fosse nós hoje, ainda acrescentaria o né? Tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai. Pronto, aqui ele dormiu na sala com certeza. Quando ele largou essa aqui, ele dormiu na sala com certeza. Que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Amém, gente? Amém. Fala aí pro seu irmão, sai da janela. Sai da janela, Mical. Amém, gente? A Bíblia, por várias vezes, ela faz menção da expressão janela, né? E é bem verdade que não é sempre que é uma conotação ruim, né? Não é sempre que é numa conotação aonde não é tão saudável ou tão interessante assim. Por exemplo, nós temos o exemplo da Raabe, né, que escondeu os espias de Israel quando foram espiar a terra. E aí
depois ela deixa um pano vermelhinho lá, bonitinho, para avisar o povo que estava liberado, podia ir embora, com a coisa toda. Um pano vermelho de cor carmesim. Temos também o exemplo do próprio profeta Daniel, né? Que estava numa janela também. Rabi também deixou na janela. E o profeta Daniel também, 3 vezes ao dia, ele ia diante da sua janela, da sua casa, da onde ele residia, da onde ele ficava, para buscar Deus. Então, não há sempre uma conotação ruim no quesito janela. Mas observando a história de Mical, se bem que na verdade Mical não começou tão mal. Até rimou, né? Mical não começou tão mal, porque teve um outro momento que ela também usa uma janela, só que agora para salvar Davi, né? Do seu pai que queria matar Davi. Em uma primeira instância ela usa uma janela para salvar Davi. Que teria sua vida ceifada por Saul, seu pai, se ela não intervisse. Mas agora a arca de Deus está voltando para dentro de Jerusalém, para dentro da terra do povo de Deus. A arca que não simbolizava qualquer coisa, mas era o ápice da presença de Deus dentro e no meio do seu povo. E quando Davi está entrando dentro de Jerusalém com a arca de Deus, com a arca do Senhor, a arca do concerto, ou a arca do encontro, ele fica tão faceiro, mais faceiro que moço em tampa de xarope, fica tão alegre que ele resolve dançar e se alegrar diante de Deus, e fica só com as roupas de linho fino que o rei usava por baixo. Ele não ficou nu, tá? Mas ele ficou com uma espécie de um vestidão. E aquilo foi desprezado, né, ou desprezível aos olhos de Mical, que estava na janela, somente observando. E aqui, queridos, me chama a atenção porque o lugar que Mical deveria estar, gente, não era na janela. O ambiente que ela deveria estar não era na janela, mas era juntamente com o rei, seu marido, se alegrando, né? Se alegrando pela presença de Deus ter voltado para o meio do povo de Deus. Está se alegrando por poder fazer parte daquele momento ímpar para a nação de Israel, ao qual outrora tinha sido tomada, né? Isso lá com o sacerdote ainda Eli, se não me falha a memória, quando morre o filho Finéia, seus filhos, e a arca de Deus é tomada, lembra, pelos filisteus. Então, agora, alguns belos anos depois, a arca está voltando para o seio do povo, está voltando para o seio daquela igreja. A presença de Deus está sendo novamente trazida para casa, está voltando para casa. E o rei se alegra, mas a rainha não se alegra. E ela resolve ficar na janela, desprezando aquilo que o rei estava fazendo. E o texto é severo, e o Senhor também diz que Mical não gerou filhos durante toda a sua vida, pelo simples ou complexo fato dela ter não desprezado Davi, mas ter desprezado a presença de Deus. Ela não desprezou Davi, ela desprezou a presença de Deus. Ainda que ela achasse que estava desprezando Davi, mas Davi era ungido do Senhor. Ela não estava desprezando Davi, assim como quando Samuel ficou chateado porque o povo não queria mais ele, tão somente ele, como profeta, queria um rei. Deus falou para Samuel: fica tranquilo que o rejeitado aqui não é tu, o rejeitado sou eu, fica tranquilo, então levanta aí o rei do povo e está tudo certo. Vamos ver, né, aonde vai dar essa história. Isso me chama a atenção, queridos, e essa palavra Deus colocou no meu coração ontem à noite, no meio do culto. O pastor que ministrou para nós ministrou algo relacionado a isso. Não foi esse texto, não foi nesse inteirinho, mas o Senhor me motivou. O Senhor trouxe ao meu coração alguma coisa acerca dessa conotação da palavra janela, né? Porque a janela, queridos, é um lugar onde, por exemplo,
a Mical, ela estava somente observando. E ela estava somente ali, focada em ver, talvez visualizar o que estava sendo feito. E em vez de estar naquele cenário, adorando a Deus e se alegrando, ela estava somente ali observando, sem esboçar uma reação, sem esboçar um ato de alegria ou de vontade de estar diante de Deus. E eu já quero, queridos, começar a trazer uma aplicação bíblica para as nossas vidas, para não me demorar demais essa noite. Sabe, meus amados, o amor de Deus para com a nossa vida é tão grande que nós não podemos medir. A vontade do Senhor de nos amar, de nos abençoar, foi tão preciosa a ponto de ter dado o seu Filho unigênito. João 3,16, eu acho que é o texto que todo mundo aprende quando converte, né? Não tem, acho que ninguém que não conheça João 3,16, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão que é usada ali em João 3,16 é de tal maneira, uma maneira tal que não tem como eximir ou espremer uma palavra no vernáculo da língua portuguesa. Não há uma palavra para enquadrar, para encaixar. Então ele simplesmente diz que Deus amou o mundo de tal maneira. É uma coisa que não cabe no entendimento do ser humano. Foi tão forte a forma que Deus nos amou, que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, foi uma oferta para que eu e você tivéssemos livre acesso à presença dele. Quando Jesus morre, o véu é rasgado e, curiosamente, interessantemente falando, o véu se rasga de cima para baixo. O véu, se fosse rasgado por mãos humanas, no mínimo, porque era muito alto, aquele véu tapava, era muito alto, não era 1 metro, 2 metros, era muito alto. Se fosse algo humano que tivesse rasgado, teria que ser rasgado de baixo para cima, né? Mas Deus, o próprio Deus rasgou o véu que separava, que limitava o Senhor de encontrar com o povo, que limitava o Senhor de ter acesso, e o povo de ter acesso à presença de Deus. Agora o véu foi rasgado e foi liberado sobre nós uma aptidão para estarmos diante de Deus. Amém. Hoje estamos todos nós aqui adorando a Deus, mas outrora não era assim. Hoje estão todos nós aqui cantando, adorando, mas outrora não era assim. Outrora era somente os levitas, e também não eram todos levitas, eram alguns levitas, só que podiam entrar no átrio. Eram apenas uma porcentagem menor ainda que poderiam entrar no santo lugar, e 1% que poderia entrar no Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote. Hoje não. Hoje todos nós podemos entrar na presença de Deus, podemos ser alcançados por Ele, podemos ser transformados por Ele, podemos ser amados por Ele, podemos ser curados, sarados por Ele, queridos. Amém, queridos? Hoje todos nós, se abrirmos o nosso coração, nós podemos ser curados pelo Senhor. Tanto no nosso físico quanto no nosso emocional, o Senhor pode nos curar. Assim como Jesus curou, talvez o coração daquela senhora ali em João 4, que ela estava ofendida com Jesus, pela forma que Jesus, ainda que mansa, ainda que carinhosa, que zelosa, que respeitosa, fala com ela. Ali Jesus cura o coração dela, também cura o seu povo, porque ela traz o povo todo para ouvir a palavra do Senhor. E também o Senhor cura de forma literal, física, de forma aonde a medicina não consegue curar, como Ele curou ali em João 5, um capítulo à frente, quando Ele cura aquele homem que há 38 anos estava ali padecendo e sofrendo e sendo motivo de desonra para ele e para as pessoas que estavam ali, porque ninguém queria ficar perto dele, ninguém queria ficar perto de quem era tão enfermo assim. Então Jesus cura, e Ele está com as suas mãos estendidas. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abraçar, os olhos do Senhor não estão fechados para que não possam nos ouvir, e os pés do Senhor não estão parados para que não possa correr atrás de nós e nos envolver no seu grande amor. Aleluia! Por isso eu quero que nessa noite nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa fazer morada, não somente de forma superficial, mas de forma total.
que nessa noite eu e você possamos aprender a descansar na presença de Deus, a descansar na sua palavra, a descansar no seu amor que é leal. Os Salmos diz que o amor de Deus é leal, queridos. O nosso muitas vezes é superficial. O nosso muitas vezes é por barganha. O nosso amor muitas vezes é de forma de troca. Nós barganhamos com o Senhor. Eu vou te amar se o Senhor fizer isso. Que nem aquele filho, né, pequenininho, que às vezes só dá um abraço, um beijo no pai e na mãe se receber algo em troca, né? Mas tudo bem, é criança, vai aprendendo com o tempo, vai entendendo que não é assim que funciona, né? Então nós precisamos entender esse mistério, que o amor de Deus é leal para com a minha vida, leal para com sua vida. E nessa noite, o desejo do coração do Senhor é que nós abramos, tá certo a palavra? Abramos o nosso, ou abrimos, sei lá, o nosso coração para que Ele possa transformar a nossa existência e a nossa vida, queridos. Cada um de nós nessa noite aqui, cada um de nós que está aqui nessa noite, precisa entregar algo para o Senhor. Cada um de nós que está aqui nessa noite, cada um que está nos vendo aqui na live, aqui no culto, cada um que está aqui ou em casa, é certo que precisa entregar algo para o Senhor nessa noite. E se eu desse oportunidade para você falar, ou talvez testemunhar sobre a sua trajetória, sobre a sua história, ou testemunhar sobre a sua vida, talvez nós iríamos chorar com você pelas batalhas que você passou, pelas dores que você enfrentou, pelas decepções que você passou, pelas traições que você recebeu, pela ausência às vezes de uma mão amiga para te levantar, pela ausência de alguém que foi aquele amigo mais chegado que o irmão quando você precisou. Talvez se nós dessemos oportunidade para alguém falar, nós iríamos chorar das vezes que você foi ofendido, maltratado, até judiado de forma literal, da forma que você apanhou, da forma que você sofreu e teve que guardar as 7 chaves porque não tinha ninguém para falar, e se falasse talvez fosse sofrer represália ou qualquer outro tipo de situação. Mas o Senhor quer sarar o nosso coração. Aleluia! O Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer mudar o nosso cenário. Amém. Eu vou dizer uma coisa para nós nessa noite, no nome de Jesus Cristo, sem medo de errar. Você e eu não precisamos ir embora para casa sofrendo, querido. Você chegou aqui. Amém. Você não precisa voltar para casa angustiado, ansioso, o coração vai ficar na goela. Nós não precisamos ir embora para casa daqui, queridos, apavorados como nós chegamos. Ninguém que chega diante de Deus volta para casa de mãos vazias. Aleluia! Ninguém que se chega na igreja volta para casa sem ser transformado, sem ser tocado toda vez que Jesus tocava em alguém. Mas perceba que Jesus tinha que tocar em alguém, não alguém tocar em Jesus com aquela mulher do fluxo de sangue, lembra? Mas toda vez que Jesus chegava diante de alguém, alguém era transformado. Toda vez que Jesus chegava diante de alguém, ou alguma pessoa chegava diante de Jesus, esse mesmo não saía do mesmo jeito, saía transformado, saía realizado, saía realinhado, saía transformado. Lembra aquele cego que era cego e não chegava ninguém, nem os pais, ele enxergava. Jesus foi lá, não disse que era Jesus, tocou nos olhos dele, curou ele, sarou ele. Ele foi diante dos sacerdotes: olha, eu estou enxergando. Aí os sacerdotes quiseram meter uma banda lá para cima dele e disseram: tu está enxergando, mas quem foi que te curou? Ele disse: olha, tia, foi Jesus que me curou. Ele disse: mas tu quer servir esse camarada aí? E aí aquele cego diz: olha, tia, vocês, eu acho que na verdade quem quer servir ele é vocês. E aí ele xinga, os fariseus xingam aquele homem, tu tá até nos tirando, né? Capaz que nós vamos seguir alguém que nós nem sabemos quem é, nem conhecemos direito. E aquele homem diz: olha, tia, se ele era pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vou. Ninguém que chega diante de Jesus sai do mesmo jeito. E eu vou dizer uma coisa: Jesus está aqui nessa noite. A Bíblia diz que quando houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu saio. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor está aqui nessa noite. E nós precisamos derrubar, queridos, essa barreira da nossa vida de que Deus
às vezes é mais fácil a gente achar que Deus só olha para o irmão do lado, né? E não olha para nós. Não, Deus está te olhando. Deus está te enxergando. Ah, mas e aquela batalha que eu passei, o Senhor não viu? Não, Ele viu tudo sim. E Ele está aqui nessa noite para dizer que você é mais do que vencedor. E é por isso que você está aqui. Porque você passou, porque você suportou, porque você se transformou. Amém, queridos? Só deixa eu pedir uma coisa para nós nessa noite. Não blasfeme contra o Senhor. Quantos conhecem a história de Jó? Quem já leu a história de Jó? Teve uma coisa que Jó não fez. Teve uma coisa que Jó não fez contra Deus. Jó murmurou, reclamou, ficou de cara também. Havia muito embasamento de ele estar de cara, não era por nada, né? Mas uma coisa Jó não fez, e eu aprendi esses dias. Uma coisa Jó não fez. Jó não blasfemou. Que murmurar não é blasfemar. Blasfemar é contra Deus. Murmurar também, mas não é blasfemar, não é atribuir a Deus. Porque Jó amaldiçoou até o dia que nasceu, mas ele não reportou para Deus a culpa. Jó não blasfemou. Então não blasfema. Não diz que Deus te abandonou, porque Deus não te abandonou. O Eterno está contigo. O Senhor está contigo. E nós precisamos entender esse mistério. Nós precisamos entender esse cenário. Às vezes nós achamos que as batalhas que nós passamos, queridos, são insuportáveis. Mas eu vou falar uma coisa, queridos, para mim e para você nessa noite. Toda guerra e toda batalha e toda circunstância que eu e você possamos passar, queridos, elas só nos paralisam se nós perdermos ela na mente, queridos. Aleluia! Entenda uma coisa nessa noite em nome de Jesus. Toda batalha, toda paralisia que possa acontecer sobre nós, ela só acontece se nós perdemos na nossa mente, queridos. Você pode ver, você perde o emprego, mas se você encasquetar, agora já é. Meu Deus, vamos cortar água, a luz, a comida, vou morrer de fome. Se você se clausurar, isso pode acontecer mesmo. Porque você perdeu na mente. Agora, se você dizer, não, vamos seguinte, sou saudável, amanhã eu vou pegar uma enxada, você capar um pátio. Ô senhora, 10 pila, eu capino um pátio aí. Não, 10 pila tá barato demais, né? 50 pila, 100 pila, estou capinando o pátio aí, senhora. Por quê? Porque a sua mente não travou. O problema, às vezes, é que a nossa mente trava, paralisa. E quando a nossa mente trava, paralisa, querido, nós bloqueamos. Nós bloqueamos o nosso raciocínio, nós bloqueamos a intervenção de Deus, nós bloqueamos aquilo que o Senhor tinha para falar conosco. Porque até aquilo que o Senhor tinha para falar conosco é bloqueado quando nós paralisamos a nossa mente no meio da circunstância, da batalha. Não paralise. Não paralise em nome de Jesus. A sua luta, querido, não é maior do que o Deus que você serve. A sua luta não é menor do que as batalhas. As suas batalhas e lutas não são maiores do que o Deus que você serve. O Deus que você serve não conhece impossíveis. É bem verdade que Lucas 1:37 diz que para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. Nada é impossível para o Senhor. Nada pode neutralizar a mão forte e poderosa de Deus, queridos. Por isso não atrase. Por isso não volte, não retroceda naquilo que o Senhor desenhou para ti, naquilo que o Senhor projetou para a tua vida. Você não é só um corpinho bonito. Você é um homem e uma mulher de Deus, com projetos do coração de Deus e os seus. O Senhor disse: é que sei que pensamentos tem sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ora, se o Eterno diz que os pensamentos dele são de paz, qualquer pensamento contrário não é dele.
paralisamos nos nossos pensamentos, paralisamos nos pensamentos alheios, paralisamos naquilo que o diabo fala que nós somos. Você não é o que o diabo disse. Você não é os pensamentos ruins que você diz que você é. Você é um filho de Deus, chamado para avançar na palavra, chamado para avançar naquilo que o Senhor tem para ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fala para você, não está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Agora, aonde que a janela entra isso aí, né? A janela é exatamente aquele local, queridos, que nós tomamos por conforto. Por conforto. Uma janela não é lugar de conforto. Na sua grande maioria, a janela é um lugar só para te enxergar. Para fora, para ver alguém que passa, analisar algum cenário, visualizar alguma coisa. Para fofoca não, né? Não, amém. Para fofoca não, em nome de Jesus, né? Para fofocar não, isso aí não. Não, fulano comprou um certo, não, isso aí não, né? Em nome de Jesus, Jesus. Mas a janela é aquele lugar, queridos, aonde há uma espécie de um descanso, mas sem propósito, porque até para descansar tem que ter propósito. Até para descansar tem que haver propósito, porque senão não há uma realização daquilo que o Senhor tem para nós. Tudo na nossa vida, queridos, precisa ser norteado com um propósito eterno de Deus. Tudo. Enquanto nós paramos na janela, olha a finalidade da janela para Mical: desprezar Davi. A janela de Mical, queridos, foi uma janela de desprezo. Desprezo. Não despreze o que o Senhor tem para ti. Não despreze a esperança do Senhor. Tire a esperança de você e coloque no Senhor. Tire a convicção de você e deposite no Senhor. Não tem como não lembrar do próprio Eutico, né, que caiu do terceiro andar, também de uma janela. Paulo estava pregando, já era meia-noite, quando pregava, né? Era meia-noite e Eutico do terceiro andar, numa janela sentado, e ele cai num sono profundo. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa: tem que estar muito desligado, gente, para cair no sono profundo. Porque o sono profundo, queridos, acontece praticamente 2 horas depois que você já está dormindo. O sono profundo mesmo. E ele cai no sono profundo, ali diz em Atos, capítulo 20. Ele cai no sono profundo numa janela. Sabe o que é isso, queridos? É a janela do descuido. Não descuide da sua vida com Deus. Não descuide do seu coração na presença de Deus. Não descuide daquilo que o Senhor tem falado contigo. Não descuide. Não caia num sono profundo. Nós somos mais do que nós achamos que nós somos. Você é as mãos de Deus, você é as pernas de Deus. Onde você está, onde você passa, você resplandece a luz da glória de Deus. Você testemunha do Senhor, você é um pequeno Cristo andando pelas ruas. É por isso que Jesus falou tão severo acerca de quem causa escândalo. Ele disse: olha, o escândalo é inevitável que vem, mas ai por quem vier o escândalo. Seria melhor atar uma pedra no pescoço, uma corda e se jogar nas águas. É forte isso. Mas era melhor fazer isso do que escandalizar uns pequeninos. Então, não caia no sono profundo. Porque o sono profundo, querido, nos paralisa. O sono profundo nos paralisa nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas batalhas que nós passamos e não conseguimos
resolver, nas circunstâncias que estão na nossa mente e nós não conseguimos administrar, nas circunstâncias que nós acordamos e vamos dormir pensando e não conseguimos administrar. Cuidado, não caia no sono profundo. O adversário das nossas almas, ele não precisa de muita coisa, só que a gente durma. E não é aquele sono do Senhor, porque os seus amados Deus dá enquanto dorme. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas perceba que o sono de Eutico não foi tão inteligente, nem estratégico, nem tão bom assim. Amados, há um questionamento para mim e para você nessa noite. Que janela nós estamos? Que janela nós estamos? Que janela nós temos parado? Aonde nós temos sido encantados com as coisas que se vê pela janela? Aonde nós temos paralisado? Você já parou para se perguntar o que tem te parado? Você já parou para se perguntar o que tem faltado para mim ser curado? O que tem faltado para mim ser transformado? O que tem faltado para mim avançar nisso? Ou naquilo outro? Cada um de nós aqui nessa noite, meus amados, sabe aonde o sapato aperta e por que aperta. Será que deveria apertar? Mas o povo tinha um sapatinho bonitaço lá no deserto e não apertava. Por que nós temos que apertar? Aleluia. Precisamos discernir nessa noite em que janela nós estamos. Em que janela nós temos parado. Será que nós temos olhado demais para nós mesmos? Será que nós temos olhado demais para os outros? Será que nós temos olhado demais para as nossas coisas? Será que nós temos olhado demais para as coisas dos outros? O que nós temos visto nesses dias? O que nós temos visto, meus amados, nesses dias? O que nós temos visto? O que tem nos apaixonado? O que tem ganhado o nosso coração? Que tesouros são esses que têm ganhado o nosso coração? Quais as janelas floridas, bem trabalhada pela mão de um habilidoso marceneiro, tá certo? Tem nos apaixonado, tem ganhado o nosso coração, tem nos enamorado. Aleluia. A palavra enamorar aparece uma vez somente na Bíblia, uma vez. E quando ela aparece de forma horrível. Foi quando a filha de Davi foi estuprada e violentada pelo próprio irmão. O irmão se enamora da irmã. O que tem ganhado a nossa atenção? Esse é um questionamento para nós nessa noite. Que tem ganhado a nossa atenção, que janela tem sido capaz de nutrir as nossas forças e a nossa vitalidade e a nossa vida. Quais paixões têm sido inflamadas e o nosso coração tem recebido e absorvido? Porque, queridos, eu descobri uma coisa. Eita Deus! Eu descobri uma coisa nessa minha curta caminhada com Jesus. Um pouco mais de 22 anos. E uns 10 de ministério. Eu tenho aprendido uma coisa, queridos. Ninguém é tão bom o suficiente que não cai, queridos. Então é por isso que a palavra já diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia.
Sabe, não tem supra-sumo pastoral. Não tem quem conheça mais, quem absorva mais conhecimento, que não tropece. E para tanto, nós somos dependentes do Senhor, e para mais tanto ainda, nós precisamos correr para dentro do coração de Deus e se esconder lá, queridos. E se esconder lá. Porque a janela, queridos, vai te fazer enxergar uma coisa que na verdade não é. Para Mical era uma vergonha o rei tirar as vestes reais, presa num protocolo real, e ela mal se deu de conta que a questão nem era um protocolo monárquico, era algo espiritual, era algo que transcendia o que ela estava parada na sua letra, na sua forma de enxergar, era algo espiritual. E ela despreza Davi, que concernentemente despreza o Senhor. Mical despreza Davi, mas acaba desprezando a presença de Deus, que estava voltando para casa, estava voltando para um lugar que não deveria ter saído. E ela olha na janela e despreza o Senhor. Eutico, no terceiro andar, uma palavra poderosa do apóstolo Paulo, que se fosse o Mateus aqui, talvez até se entendesse, o cara dormia meia-noite, o cara para falar, mas era Paulo, que tinha suas falhas, seus erros, seus pecados, mas tinha uma palavra preciosa, que para eles, naquele tempo, era algo revelatório, era algo rema, que era algo revelado. Para nós, hoje a gente fala um texto, a gente conhece o texto, já leu, já estudou, já meditou, mas para eles era tudo rema, era tudo abaixo de revelação, abaixo do próprio Cristo revelado na palavra. E ele consegue no terceiro andar, sem medo nenhum de cair, ele cai. Sem medo nenhum de dormir, ele dorme e chega a babar. Entra num sono profundo e morre e nem sente. Lógico, Paulo foi lá, orou por ele depois e recitou: eu te acordo, que não está morto, rapaz, não pode passar vergonha aqui, acorda, rapaz, o médico está aqui do meu lado. E ele ressuscita de forma misteriosamente milagrosa. Mas ele dorme, ele cai num sono profundo. Oh, meu Deus! Um sono profundo, meus amados. Não entre no sono profundo, queridos. Não entre no sono profundo, porque o sono profundo nos impede de sentir. O sono profundo nos impede de ouvir a palavra e receber. O sono profundo nos impede de, no meio de um louvor ungido como esse nos impede de sentir, nos impede de esboçar uma contrapartida em adoração, nos impede de avançar e nos impede, queridos, de sentir. E entramos num sono profundo, sono esse que nos cega, que tira a nossa visão. Quando você dorme, qual é o primeiro sentido que você perde? Pensa aí comigo. A visão. Óbvio, né? Só se alguém dorme aqui de olho aberto. Aí eu não sei, né? Jesus. Você tem que ver uma coisa. Se o gasto ficar muito pesado, o cara dorme de olho aberto mesmo aí. Mas o primeiro sentido que a gente perde, queridos, é a visão. E o segundo, a audição. A audição. Ela volta, vai ficar longe, distante. Já não sabe se é um sonho, se estão te chamando de verdade. É assim? O problema do sono profundo, e entenda de forma espiritual, por gentileza, porque nós somos espirituais, e aqueles que são espirituais discernem espiritualmente, amém? Amém. Sono profundo, queridos, quando nós entramos, a gente perde a visão, queridos.
A gente perde a visão daquilo que outrora nós tínhamos, daquilo que outrora nós éramos. Nós perdemos a visão daquilo que nós fazíamos, daquilo que nós projetávamos no Senhor, daquilo que nós realizávamos para Deus, daquilo que nós amávamos ver acontecer, daquilo que outrora nós amávamos visualizar, a manifestação da glória de Deus, sem força, sem violência, sem violência, mas pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito do Senhor. E uma das coisas, meus amados, além do cansaço, que pode projetar isso, o cansaço pode projetar isso, mas além do cansaço, que é uma outra história, um outro assunto, a falta da visão pode projetar isso. Porque nós podemos fazer para Deus sem amar a Deus. Você pode fazer para Deus sem amar, é só um serviço, mas é impossível você amar e não fazer. Entendeu? Você pode fazer sem amar, qualquer um pode fazer sem amar, mas se você ama, é quase impossível você não querer fazer. É quase impossível você não ver alguém enfermo na rua e sentir vontade de orar, de falar de Jesus. É quase impossível você ver alguém na rua passando necessidade e isso não te condoer, sabendo que tem casa, as latinhas cheias, graças a Deus. E nós perdemos a visão. Quando entramos no sono profundo, fala para o seu irmão, sai da janela, meu irmão. Sai da janela. Mas não cai do terceiro andar. Não vai do terceiro andar. A audição. Deixamos de ouvir a Deus, queridos. E ouvir a Deus, queridos, Deus é tão maravilhoso, tão inacessível na sua glória, tão onipotente, tão onisciente, tão onipresente, tão presciente, tão majestoso, tão triuno, que Ele consegue fazer nós ouvir a Ele, sem ser pelo ouvido. Ah, eu vou dizer uma coisa, eu escuto Deus até sem ser pelos ouvidos, porque para Deus falar contigo, não precisa gritar no teu ouvido. Que bom ser, assim é bom, né? É bem melhor, eu acho. Mas Deus pode falar contigo, até numa propaganda na rua, até numa propaganda numa rua. Um dia eu estava aqui no culto e eu estava numa correria medonha e muito serviço. E aí veio a Vitorinha, ela veio e chegou assim, piquitita, eu de pé, orando, os olhos fechados, cabeça baixa. E aí ela, quando eu abro esses olhos dela assim, os olhos patacão assim pra mim me olhando, ela disse, Dinto, eu tô com saudade. Aí eu peguei ela no colo, eu disse, não é só tu que tá com saudade, eu já entendi que o Pai está falando comigo. Precisa ser sensível, Deus não precisa falar talvez do teu ouvido, mas Ele pode te falar contigo. Você vê um filme, Deus não falou, mas falou. Deus pode falar contigo lendo um livro, a palavra se fala, né? Deus pode falar contigo botando, sei lá, um filme no YouTube, e tem aquelas propagandas, né? E daqui a pouco tem uma propaganda com uma conotação espiritual ali, ou que não seja, e Deus fala contigo. Eu já vi um pastor falar que Deus falou com ele naquele filme dos pinguins, aquele pinguim dançarino, sabe?
Como é que é o nome daquele filme? Já viram? O Pinguim Dança? Não, acho que não. É? Não. Não, acho que não, meu filho. É o que o Pinguim Dança. Deus falou com ele naquele filme. Se nós estivermos ouvindo direito, queridos, Deus fala sem falar. Se nós estivermos ouvindo direito, se nós não estivermos no sono profundo, Deus fala sem falar. Porque Deus é Deus, querido. E Deus não está preso a detalhes para falar. Ele fala com quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, queridos. Deus pode falar contigo no teu emprego, Deus pode falar contigo na tua casa, Deus pode falar contigo na igreja, Deus pode falar contigo do teu jeito. Se não obstante nós não estivermos dormindo, se não obstante nós não estivermos parados, debruçados sobre uma janela, debruçados sobre a janela sem esperança, vendo a vida passar, vendo a vida acelerada, né? Não, queridos, você é mais do que isso. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Tem uma palavra de Deus sobre a sua história. A janela do teu lugar. Aleluia. Janela do teu lugar, queridos. O Senhor disse: eu coloco uma porta diante de ti, não uma janela. É uma porta. Quando Deus fala de janela, Deus fala uma única vez de janela. Que é quando Ele diz que se nós fôssemos fiéis às nossas ofertas, aos nossos dízimos, aí Ele abriria a janela dos céus. A única vez que Deus fala de janela. Nada, deu uma pregação sobre dízimo e oferta, né? Não dá tempo de trocar mais. Amém, queridos. Ele disse: eu te coloco uma porta diante de ti. Agora, eu aprendi uma coisa, meus amados. Pior do que não ter uma porta aberta é ter muitas e não entrar em nenhuma. Quando nós estamos na presença de Deus, queridos, há uma série de portas abertas sobre nós. Há uma infinidade de portas. E eu não estou falando aqui somente da porta da bênção, né? Vamos passar pela porta da bênção. Não é isso aí. Mas são portas que nos transformam e nos aproximam de Deus. São portas que nos transformam e nos aproximam de Deus. A janela nos paralisa. Ninguém passa por uma janela, só se estiver fugindo. Quem que passa por uma janela? Bom, eu tranquei a casa e deixei a vista sem chave, irmão. Até pela janela. Tranquei a casa, que nem João de Barro, disse que não vai sair hoje. Mas caso contrário, gente, ninguém sai pela janela, sai pela porta. Só o fugitivo sai pela janela. Amém, queridos? Amém. Oh, meu Deus. O que eu poderia pregar para nós? O que eu poderia anunciar para nós? Que poderia trazer para nós essa noite, senão que a janela não é o nosso lugar final, senão que a janela não é o lugar de origem que o Senhor nos colocou. A janela não nos faz olhar para nós, a janela só nos faz olhar para o outro, só nos faz observar o lado, o pecado e o erro dos outros, e não nos faz passar e enxergar os nossos e transformar a nós mesmos e abençoarmos a nós mesmos. Amém, queridos? Nós não somos abençoados, querido, quando estamos desempregados e somos empregados. Nós somos abençoados quando nós entendemos que em todas as coisas, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não somos abençoados quando nós somos curados. Nós somos abençoados quando nós sabemos que é para a glória de Deus. Amém, gente? Nós somos abençoados não somente
quando nós temos a habilidade de poder servir ao Senhor, mas quando mesmo sem servir, há prazer em nós de estar diante de Deus. Amém, queridos? Sai da janela. Sai da janela. Não observe. Mical estava observando. Quem observa, queridos, pode ser um bom observador, até calculista, mas não realiza. Quem observa pode ser, quem está na janela observa, pode observar muito bem os detalhes, mas não realiza. Não fique na janela. Deus não te chamou para estar na janela. Deus te chamou para estar no meio da casa, fazendo as coisas da casa, realizando aquilo que o Senhor colocou no seu coração para realizar. E isso em graça, isso em santidade, isso no temor do Senhor. Amém, queridos? Sai da janela. Aleluia. Qual a sua janela, irmão? Que janela é essa? Não, lá em casa as janelas estão tudo certo. Não é essa janela que eu estou falando. Não, a janela do carro também é tudo show de bola. Também não são essas. O que estamos vendo nessa janela? A Bíblia fala que os olhos, em algumas traduções, falam que os olhos são a janela. Aquele texto que Jesus fala ali em Mateus. O que nós estamos fazendo na janela? Discirna isso nessa noite em nome de Jesus. Saímos daqui abençoados, queridos. Aleluia. Saímos daqui transformados. Glória a Deus. Não é uma questão difícil, é uma questão de escolha. Glória a Deus. Sairmos da janela é uma questão de escolha. Já entendemos a conotação não tão saudável da janela aqui. Agora, sairmos da janela é uma questão de escolha. Já foi comprovado cientificamente. Todo ser humano faz cerca de 35 mil escolhas por dia. Desde abrir os olhos, respirar, escovar os dentes. Escova ou não escova os dentes? Penteio ou não penteio o cabelo? Toma ou não toma banho? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Entro ou não entro? Saio ou não saio? Copio ou não copio? Visito ou não visito? Falo ou não falo? Penso ou não penso? É muita escolha para um ser humano só, gente. É uma questão de escolha. Sair da janela é uma questão de escolha. A janela pode camuflar, queridos. A janela camufla problemas. Estava lá a rainha toda, top de linha, filha do antigo rei, cheio de protocolo, cheio de diz que, não sei o que, tarará. Um coração todo corrompível. A janela maqueia. A janela engana. Fala para o seu irmão, a janela engana. Glória a Deus. Quem já ouviu falar do vírus HIV? Todos nós, né? Sabia que existe uma janela de pelo menos 30 dias que pessoas podem contrair esse vírus e passar 30, 40 dias sem saber que está com ele? Pode doar sangue sem saber que está com ele? Pode fazer exame sem saber que está com ele? Ele fica camuflado na janela. Seja bem-vindo. Fica camuflado na janela. Sai da janela. A janela não é o teu lugar.
Deus tem algo maior e melhor para ti nessa noite. Deus tem sonhos para realizar na tua vida. Tem projetos para cumprir na tua história. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, desanimado, e Jesus está de braços abertos dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele fala mais sobre vós, meu jugo, e aprendei de mim que sou manso humilde. Ele diz: eu não te condeno. Pelo contrário, eu sou manso e humilde para te ensinar. Eu sou manso e humilde para te levar pelo caminho certo, pelo caminho da eternidade. Eu sou humilde o suficiente para ficar na tua altura, para que você possa entender. Eu sou humilde o suficiente para te perdoar e dizer que eu posso mudar a tua história. Eu sou humilde o suficiente para sair contigo de mãos dadas pelas portas que eu tenho para ti, pelo caminho que eu sonhei para ti. Mas para isso, não ande ansioso pela janela. Andando pela janela, eu conheci uma senhora que vivia na janela, dia e noite. Você passava na frente da casa dela, ela estava na janela. Não era nada saudável para ela, sempre na janela. Ninguém vive de janela. Ninguém vive de janela. Faça o seguinte: entrega a janela para o Senhor nessa noite. E diga: Senhor, me leva pelo caminho que o Senhor tem para mim. Me leva pelas ruas que o Senhor tem para mim. Me leva pelos projetos e sonhos que o Senhor tem para mim. Eu não vou me limitar às janelas que eu tento me enclausurar. Não, eu não vou me limitar às janelas que eu tento ficar parado. Eu vou avançar naquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou avançar naquilo que o Senhor projetou e sonhou para mim. Amém, queridos? Quem tem disso, diga amém. Não limite a intervenção do Senhor na sua história. Não, mas eu acho que isso aqui é praticamente impossível. É impossível para ti, para o Senhor não é. Isso aqui não tem condição, mas para Deus tem condição. Eu acho que isso aqui não tem muito o que fazer, mas para Deus tem o que fazer. A última palavra é dele, o sim e o amém é dele. Ele tem a palavra final para ti. A palavra final para ti é: os meus pensamentos são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém, queridos? Por isso, avance no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Deixa eu te falar uma coisa, queridos: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Olha a cena: Jesus olhando para aquela multidão e percebendo a ansiedade do coração deles, o medo do coração deles. Jesus olha para eles com um olhar de amor e diz: não andeis ansiosos. Lá no Sermão do Monte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aleluia. Glória a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Tem pessoas nessa noite que precisam descansar no Senhor, queridos. Jesus. Aleluia. Tem pessoas nessa noite que a mente está no turbilhão. Você precisa descansar. Você precisa descansar. Você precisa entrar no descanso do teu Senhor. Você precisa entrar no descanso do seu Senhor e se refugiar nele. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Chorebassore amando. Tem pessoas que precisam encontrar o refrigério do Senhor, queridos. O teu serviço é importante, mas você é mais. A tua
As correrias são importantes, mas você é mais. Aleluia. A tua habilidade de desenrolar problemas é fantástico, mas você é mais importante do que tudo. Glória a Deus. Entenda nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Descansa no Senhor. Sai da janela e descansa. Você está vendo muita coisa. Você está preocupado com muita visão que você está vendo. Aleluia. Entra no descanso do teu Senhor. Ele é o teu refrigério. Assim como a costa suspira pelas águas, assim eu suspiro pela tua presença, Senhor. O salmista disse: o zelo da tua casa me consome. Mas não é somente o zelo pelas paredes, mas é por estar em comunhão com o Senhor. Pois bem, hoje você pode estar no teu secreto, na solicitude da tua vida, da adoração, do teu secreto com o Senhor. Entra e descansa lá. Entra e descansa lá. Sai da janela e vai para o secreto. Janela não é secreto. Janela todo mundo te vê. No secreto só o Pai, que também está no secreto, pode te recompensar. No secreto não tem aplausos, não tem fama, mas tem a presença de Deus. Tem o refrigério do Senhor para ti. Tem descanso para as suas almas. Tem descanso para as nossas almas. Tem descanso para a nossa vida. Retire-se com o Senhor. E encontre o Senhor. Tem pessoas que estão no meio do deserto, queridos. Mas sabe quando que o deserto vai terminar? Quando você encontrar o Senhor nele. Quando você encontrar o Senhor nele. Por isso volte para o Senhor nessa noite. Volte-se para o Senhor nessa noite. Não, mas olha, eu prego, eu canto, eu toco, eu faço, eu aconteço, eu faço chover. Mas isso é só o nosso serviço. Isso é só um dom que está em nós. Você é mais do que isso. Aleluia. O Senhor precisa mais de ti do que o dom que há em ti. Embora Paulo diga para Timóteo: ninguém despreza o dom que há em ti. Nós precisamos encontrar o Senhor. E Ele não está na janela. Ele está no teu quarto. E tu, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Glória. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Aleluia. Te recompensará. Aleluia. Vai te alcançar, vai mudar a tua história, vai mudar o teu cenário. Queridos, nós saímos abençoados aqui nessa noite. Não é difícil, basta nós entregarmos o nosso caminho para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, diz o salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém, queridos? Quem entende isso, diga amém. Nessa noite o Senhor quer te encontrar aqui. Glória a Deus. E quer mudar a tua sorte. Aleluia. Quer mudar a tua sorte. E quando eu digo mudar a tua sorte, não é que você não é abençoado. Não é uma sorte nova. E nem algo supersticioso. Mas quando eu digo que Deus quer mudar a nossa sorte, Ele quer se valer dele ser o nosso pastor e não faltar. A essência do Salmo 23 é: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Aleluia. Ele não me faltará. E se Ele não me faltar, queridos, você acha que alguma coisa vai me faltar? Se Ele não te faltar, queridos, você acha que alguma coisa vai te faltar? Se Ele não te faltar, então descansa, fecha a janela e vai para o teu secreto. O teu Pai vai te recompensar. O teu Pai vai te encontrar e vai mudar a tua sorte.
Glória a Em Deus. nome de Jesus. Aleluia. Você não vai sair daqui dessa noite como você entrou. Meu Deus. Isso em nome Oh, de Jesus. Jesus, Pai. Você não vai sair daqui como você entrou. Aleluia. Quem entrou aqui ansioso vai sair cheio de paz. Quem entrou aqui enfermo vai sair curado. Quem entrou aqui irritado vai sair com paz. Quem entrou aqui triste vai sair aqui alegre. Vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Vai sair daqui carregado pela presença de Deus. A sua segunda-feira não vai ser como as segundas-feiras que se passaram, mas vai ser uma segunda-feira de paz, de graça, de regozijo na sua alma, porque você vai sair daqui de braço dado com o Senhor, em nome de Jesus. Você vai, do que você fizer, o Senhor estará à sua frente. Do que você fizer, o Senhor tomará a sua dianteira e te abençoará, vai te guardar, vai te guiar pelo caminho certo. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Se coloque nos seus pés em nome de Jesus. Se coloque nos seus pés em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Chorebassória mandarás. Chorebassúria can, chorebacadash. Aleluia. Ah, doce Espírito. Já oramos. Já oramos. Abençoe você que está em casa. Que Deus te abençoe, te guarde e te cubra com a sua glória. E que em nome de Jesus, a partir de hoje, você saia de mãos dadas com o Senhor. Te abençoe. Eu declaro um tempo novo de Deus. Em nome de Jesus, nós te abençoamos. Deus te abençoe. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus.